Paz de Cristo, meus amados irmãos. Amém? Então tá bom. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu queria perguntar para os irmãos se os irmãos não querem vir um pouquinho mais para frente aqui, para a gente se comunicar melhor, né? Ficar muito distante assim é ruim, tem pouca gente. Pode ficar tranquilo que hoje não vai ter muita pergunta assim não, fique em paz. Hoje o tema é bastante... Hoje o tema é mais tranquilo, né? Vai ser mais tranquilo. Só deixa eu atualizar aqui, irmãos. Uma coisa eu falo, hoje nós vamos folhear bastante a Bíblia. A todos que estão nos acompanhando também pela live, sejam todos muito bem-vindos. Mais um domingo aqui, estudando a Palavra de Deus, os guerreiros, os pilares da Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, irmãos, eu quero agradecer aí pelo empenho dos irmãos, por estarem presentes. E hoje a nossa irmã Ivete vai começar, né, a aula falando sobre a sabedoria. Foi a nossa irmã Marília, depois foi a nossa irmã Suzana, agora é a nossa irmã Ivete. Aí eu acho que no próximo domingo é a nossa irmã Gonçala, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é. E tem a Abel também, né? Que no domingo, em nome de Jesus, ela está aqui participando com a gente da escola bíblica. Oi, tia. E tem a tia. Não, aí tem a tia, aí tem o pastor, e aí vai indo, ó. Tem o Mateus também. Cadê o Mateus? O Mateus já foi embora. Eu vou pegar o microfone para a irmã, que aí fica mais tranquilo, tá? Na live. Para o pessoal. Ó, pega esse daqui que eu uso. Glória a Deus. Isso aqui está até mais alto. A paz, irmãos. Amém. O Senhor me levou, assim, a falar sobre a mulher e o homem que teme ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E existe uma mulher que me chama muito a atenção, assim como Daniel, a mulher de Provérbios 31. O que faz essa mulher ser tão diferente das demais mulheres? E aqui ela é colocada e mostra que fala de todas as mulheres virtuosas, ela se destaca, ela é diferenciada. Justamente isso, o temor ao Senhor. Porque em tudo que ela faz, ela coloca o Senhor em primeiro lugar, a vontade de Deus. E faz com que ela seja diferente. Na casa dela, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela tem que sair para trabalhar. Ele descreve nós de hoje em dia, que tem um monte de afazeres. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, teremos uma diferença das demais pessoas. A sabedoria do Senhor, o saber do que é bom, perfeito, agradável a Deus, e a gente aplicar nas nossas vidas, vai trazer para nós um diferencial que não vai ter como não se notar. E Daniel foi assim, um jovem levado para a Babilônia como cativo, mas ele se decidiu não se contaminar. E ele se decidiu a honrar a Deus em tudo que ele fazia. E era diferente. E ele ainda velho, ele fazia diferença, incomodava ainda muitas pessoas por essa excelência. Diz ali que ele tinha um conhecimento, sabedoria, inteligência, e havia nele um espírito excelente. A própria presença do Senhor nele. E isso nos ensina muito. A gente tem muitos desafios, muitas coisas a fazer. Mas a gente colocando o Senhor, buscando o Senhor, tendo intimidade com Ele, andando em unidade, não tem como a gente não dar certo. Por mais que apareça desafios, o Senhor é todo poderoso para nos dar sabedoria e a gente sermos pessoas pontuais, eficazes aonde a gente estiver. Estabelecer ali a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é só para nós, é para todos. E isso vai fazer a diferença. É isso. Glória a Deus, irmãos, tá vendo? Olha os talentos aí, ó. Deus é maravilhoso, não adianta balançar a cabecinha não, que só vez vai chegar, viu? Não vai se esquivando não, todos vocês aqui, ó. Bebel, a Bebel que, irmãos, os que estão nos acompanhando pela live aí, a Bebel, minha cunhada, ela está aqui nos visitando, graças a Deus. E a gente fez esse desafio, né, Bebel, de todo domingo cada um trazer algo sobre a sabedoria.
Aí a Má falou sobre, ela começou falando sobre sabedoria, entrando no livro de Provérbios, né, da própria sabedoria, falou sobre o rei Davi. Aí a Suzane falou sobre Tiago, leu um texto em Paulo e depois foi para Tiago. E agora a nossa irmã Ivete achou o texto da mulher virtuosa. Quem achará, né? Melhor do que ser a mulher rinchosa, né? Eu... Irmãos, graças a Deus que aqui tem excelentes homens e mulheres de Deus. E domingo passado, eu pedi perdão para os irmãos, mas eu reitero, tá? Eu fiquei tão aprofundado na matéria, irmãos, que eu esqueci de dosar a matéria. Mas não no intuito de vocês serem incapazes, não é isso. É no intuito de saber a nomenclatura e as coisas da qual surgiram. Porque, graças a Deus, nós estamos falando aí sobre Abraão. Eu sei que os irmãos aí já estão... o nome já está gravado, né, de Abraão, tanto que a gente já está lendo. Mas onde eu fiquei muito feliz pelo pastor Fernando, né, que eu falei para ele, falei, pastor, a nossa igreja aqui já está quase 7 meses e ainda nós estamos aqui no capítulo 12 de Gênesis, né? Aí ele falou assim, louvado seja Deus, Rafa, porque é uma igreja que está esmiuçando a palavra, e cada vez que você esmiuça mais a palavra, mais ela dá o caldo, né? Como se fosse caldo de cana. Quanto mais você passa a cana ali no moedor, ela vai indo até sobrar o farelo. E é isso que, graças a Deus, nós estamos fazendo. Então, quando chegou nas 7 promessas de Abraão, existe uma promessa que eu falei para os irmãos de pai de todas as nações, lembra? E essa promessa, ela derivou várias coisas a qual nós vamos... Eu digo, irmãos, que o tema é bastante polêmico. Aí o Fê me trouxe para a realidade, graças a Deus, para falar um pouco sobre escatologia. Aí você fala, nossa, o que é isso? O que o Rafael tem para falar sobre isso? Irmãos, esse tema é um dos temas, não digo mais polêmico, porque para mim um dos temas mais polêmicos da Bíblia é o livre-arbítrio e a eleição. É uma das coisas que... Mas, atravessando o assunto, é sobre escatologia. E o que seria escatologia, irmãos? A escatologia é o estudo do final dos tempos. Para aquelas pessoas que são amantes de Apocalipse, que gostam de Apocalipse, que querem desvendar Apocalipse, é uma matéria muito boa, tá, irmãos? Então, pela graça do Senhor, eu fiz algumas apostilas. Ô Fê, eu acho que vai precisar de mais 2, tá? Eu vou distribuir a apostila para os irmãos e aí nós vamos acompanhando as apostilas, tá? Quem ficou em casa, infelizmente, né, não vai ter como ter apostila, né? Aí eu mando para mim o número no WhatsApp, que eu mando pelo PDF. Boa, Sandrão. Se for motivos, igual o pastor falou, né? Que se justifiquem. Tô brincando, irmãos. Nós vamos mandar sim. Mas o Sandrão também vai ter uma aqui. Então é uma só carne, né? Então... Por favor, Fê. Eu acho melhor você imprimir uma e depois imprimir outra, porque vai... Não, você vai esperar, Mar? Vai. Ô, Rafa. Oi, Fê. Essa apostila aí é da sua aula toda ou é não, só da escatologia? É só esse... É que eu vou explicar aqui para os irmãos aqui rapidinho. Ah, tá. Para não gerar confusão. Mas eu gostaria de ter uma apostila da sua aula. Irmãos, a aula de Gênesis, eu vou falar para os irmãos que agora já está beirando quase 60 páginas já. De estudo. Sim, aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Como eu vou lendo a Bíblia em primeiro lugar e depois eu vou pegando os livros, existe muito vocabulário teológico e muita coisa para o professor, para ele se identificar com o texto, principalmente as perguntas que os irmãos já fazem, entendeu? Então, aqui eu faço como se fosse já um esboço, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? O Sandrão pediu, eu vou ter que tirar algumas coisas só, porque é anotação de professor, e aí entra aquela seta, entra alguma coisa assim, e aí eu deixo o mais simples possível, tá? Para os irmãos. Eu creio que vai ser de grande bênção, irmãos. Isso é para todos nós. E eu já falei, toda a honra, toda a glória seja dada no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é merecedor de todas as coisas. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Pois bem, irmãos, vamos lá. Quando entrou em Gênesis, eu falei a respeito das dispensações, os irmãos lembram? E agora nós vamos entender um pouco sobre de onde surgiu todas essas coisas, tá? Porque assim, irmãos, existe muita divergência teológica a respeito de vários assuntos da Bíblia, tá? Só que, infelizmente, existem pessoas que tiram versículo para si próprio. E existem outras pessoas que tiram versículo para fim de estudar como um conjunto total, certo? O que eu estava explicando para os irmãos? Que através de Abraão, quando fala bendito será, através de ti será bendita todas as nações da terra. Eu coloquei um parênteses ali.
E coloquei algo que a igreja evangélica brasileira idolatra muito, que é os judeus. E eu falei bem assim na aula passada que eu não tenho... Irmãos, não estou brigando com etnia judaica, não estou brigando com a religião, nem estou difamando nada. Eu estou falando do povo brasileiro, que idolatra uma nação sem querer entender sobre a nação. Tá entendendo? É isso que eu estou falando. Por exemplo, assim, pessoas que estendem a bandeira de Israel pensando que Israel é tipo um amuleto que pode trazer alguma sorte. Ou nós falamos da mezuzá, que é, lembra que eu expliquei para os irmãos? A mezuzá é algo que os judeus usam da vertical, a qual tem as leis de Moisés, e o povo passa, deixa na entrada do seu estabelecimento, ou da sua casa, e toda vez que eles passam, ele passa os 2 dedos assim e beija para poder trazer prosperidade para o ambiente. E muitas outras coisas, mas isso é cultura deles, irmãos, tá? Nós somos ocidentais. E foi o que eu falei para os irmãos, através de um versículo, o que desencadeou muitas coisas. Muitas. Tá ok até, irmãos? É que o ventilador tá fazendo, eu não sei se os irmãos estão ouvindo legal aí, mas tá bom? Tudo bem? Então, estão ouvindo legal? Pois bem, meus irmãos, eu falei para os irmãos que nós vamos folhando aí, né, o texto, mas eu não vou me desgastar muito. Eu vou deixar que os irmãos leiam comigo para me ajudar na leitura, né, para ficar mais fácil. Um livro, irmãos, para quem quer aprender sobre escatologia. E tá bom, Deus abençoe. Só baixar um pouquinho o retorno agora, por favor, meu querido. E o livro que eu trago a respeito de escatologia é um livro muito bom, irmãos, tá? É um rapaz que traz todas as visões, todas, e não puxa partidário, né? Ele vai dando os prós e os contras de toda a parte escatológica, que é uma parte muito difícil da Bíblia de se compreender. Chama A Bíblia e o Futuro, e o nome do autor é Anthony Kamaeta, né? Que é um sul-coreano, dos Estados Unidos, mas sul-coreano. Depois eu vou repassar para os irmãos aqui. Quando nós tivemos escatologia da religião, nós tivemos que decorar esse livro aqui, irmãos, porque o professor ele é bem centrado nessas coisas. Então, isso aqui foi como se fosse uma segunda, como por direito a Bíblia Vadimeco, né? Isso aqui foi como se fosse uma segunda Bíblia para a gente conseguir compreender. Mas foi muito bom, irmãos. A matéria é muito boa, tem muito debate, tem muita coisa sadia para a gente conseguir compreender. Tá bom? É igual a Mar fala, né, que gosta de Apocalipse, que é um livro bem enigmático. Poderia gostar dos outros 65 livros, né? Gostou bem de Apocalipse, que é um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, né? Vamos lá, meus irmãos. Eu coloquei aqui, ó. Obrigado, viu, Fê? Deus abençoe. Eu coloquei o nome em grego aqui, que significa escatologia, né? Bem no preâmbulo aí da matéria, certo? Coloquei aqui um versículo bíblico, para a gente fazer embasamento de que a Bíblia é a nossa fonte de fé. Sempre assim, irmão, sempre no título, quando você for escrever qualquer coisa, sempre deixa um embasamento bíblico para mostrar a nossa direção. Aí eu coloquei: com ele sereis a verdade vos libertará. E depois eu coloquei aqui uma frase de um autor muito boa, que fala assim, ó: o estudo é uma luz para que o nosso futuro não seja escuro. Tá? É mais motivacional, né? E aí depois eu trouxe querendo fazer graça também, porque eu estava com a mente bem fresca aqui, né? Eu coloquei uma frase aqui em hebraico, que significa Kalimelet, que significa bom estudo, tá? Então os irmãos que estiverem no púlpito aí, já querem rasgar uma língua santa aí, Kalimelet, o pessoal já vai rasgar um glória pensando que é língua de fogo, mas é bom estudo, tá? Em hebraico, tá, irmãos? Eu tô passando pra... É brincadeira, irmão. Eu tô parecendo o Cláudio Duarte aqui hoje, né? Só para despertar o povo aqui, que o povo não dormiu muito essa noite, né? Vamos lá, irmãos. Ó, o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a esperança de todo cristão, tá, irmãos? E a escatologia, eu vou explicar mais à frente o que significa a escatologia, tá? Mas a escatologia, ela está direcionada a isso, ok? A irmã Gonçala recebeu a apostilinha também. Fiquem em paz que vocês vão ler também, tá, irmãos? Não é só o professor não, tá? Fica tranquilo aí, nós vamos participar todo mundo junto. A Bel não tem, eu acho que a Gilmarinha também não pegou, né? Então é sua, Fê, eleito. Então, vamos lá, tá, irmãos? E é bom que todo mundo nos ajuda nessa aula também. Irmãos, a princípio eu queria que os irmãos abrissem as Sagradas Escrituras em Mateus 24.
vou deixar 2 microfones, tá? Que aí estão os 2 sem fio, que aí nós vamos conversando aqui. Isso aí, tá bom? Para não ficar pesado para ninguém. Mateus 24, versículo 4, irmãos, por favor. Mateus 24. Aí eu quero ver quem está com a versão corrigida, quem está com a NVI e quem está com a NAA, né? Que aí a gente vai conversando, tá? Para ver se os textos batem um com o outro. Vamos começar com a corrigida, que é a nossa... Quem está com a corrigida? Acho que o pastor é a corrigida, né, pastor? Então, por favor, meu querido, comece o senhor com a corrigida. É o 4 e o 5, tá, pastor? Mateus 4 e 5, que é os 2 primeiros aqui, ó. O senhor lê para nós, por favor, meu querido? Mateus 24, versículo 4 e 5. Glória a Deus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Opa, olha que interessante, ó. Jesus aqui, nós vamos entrar todo nesse sermão, tá, irmãos? Mas Jesus já dá uma advertência, ele está falando assim, ó, presta atenção, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Quando você lê essa frase, irmãos, logo você tem que ler o oposto dela. Se ele está falando que ninguém vos engane, logo vão ter pessoas que vão ser enganadas. Por isso que ele está falando, ó, que ninguém vos engane, tá? Porque muitos virão em quê? Em meu... Olha que interessante, muitos virão em meu nome, certo? E dizendo, eu sou o quê? O Cristo. Pergunto para os irmãos, no contexto que a gente vive hoje, irmãos, você já percebe algo com esta palavra, que vai de encontro com esta palavra? Pessoas aparecendo... Pode falar, minha irmã, participa aí. O Henri lá, né, aquele... Ah, tem um chamado também Henri Cristo, né? É interessante desse Henri Cristo, irmãos, porque ele foi num programa de televisão e o rapaz deu uma caneca para ele, né? Com água. E aí ele falou para ele assim, toma, né? Saboreia o vinho, né? Aí ele tomou e falou, não, mas isso não é vinho, isso é água. Ele falou, pois então, agora você faça um milagre. Entendeu? Fica meio pesado pro cara. É engraçado para nós, né? Porque para ele falou, não, mas isso é água, não é vinho. Ele falou, então, agora você faz um milagre. Estão entendendo? Então assim, Jesus já estava advertindo os apóstolos e agora com a gente está falando, ó, cautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E prestem atenção, irmãos, na concordância da Bíblia. E fala assim, ó, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Amar, pode ler, por favor, na NVI, Mar, que é uma versão mais puxada para o grego. O 4 e o 5, Fia, por favor. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha lá, que interessante. Você vê que não, eu estou pedindo proposital, não tem divergência em nada, desde a corrigida até a NVI, falando que, ó, e enganarão a muitos, e não a todos. Tá? Enganarão a muitos, e não a todos. Aí, por favor, nossa irmã Ivete, lê para nós o 11, o 12 e o 13. Calma aí. O 11, 12 e 13. Tá. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Opa, peraí. Mais uma vez, Jesus coloca a palavra muitos e não todos. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Ó, ele está falando muitos e não todos. É a segunda vez que Jesus coloca essa palavra e a gente bateu em todas as versões aqui, tá? Vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ah lá, tá vendo? Quase todos, que é a pronúncia de muitos. Que em outras versões está muitos também, né? Porque quase todos é muitos, não todos, ok? E o 13... Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Grava bem esse versículo, irmãos. Aquele que perseverar até o... Vou repetir, tá? Aquele que perseverar até o... Beleza. Isso aqui é só a introdução para que a gente possa compreender, tá? Agora nós vamos para o próprio estudo. Está escrito assim, ó. Definição.
A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, tá? Escato, que significa último, e logos, estudo, né? Logia, que significa palavra, estudo, mensagem. Vocês estão entendendo? Escatologia, por exemplo, a gente estuda biologia, não é isso? Biologia é o estudo dos seres ali naturais, não é isso? Teologia, estudo sobre Deus, teós. Biologia, e tudo que você vê, psicologia. Psi é uma língua do grego que significa mente, é o estudo da mente. Estão entendendo? Psique, e tudo que tem gia no final é porque é o estudo, tá bom? Que significa literalmente, irmãos, as últimas coisas, o estudo das últimas coisas. Tá ok? Vamos lá. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. Certo? Quando os irmãos entenderem a palavra sistemática, na teologia é assim, irmãos. Isso eu gosto muito de comparar com as mulheres, tá? Antigamente, a teologia chamava dogma, dogmatismo, ou estudo dogmático. Era isso, bem antigamente na teologia, tá? Como foi avançando e foram doutrinando as coisas, agora isso significa estudo sistemático, tá? O que significa o estudo sistemático? O homem não tem esse arquétipo, mas a mulher tem, de deixar tudo organizado dentro de uma caixa. O homem é mais... Aliás, tem homem que ainda consegue, né? Eu já sou meio relaxado. Mas o que acontece? O sistemático é o quê? Pegou todo o estudo, por exemplo, de final do tempo e colocou dentro de uma gavetinha. Tá entendendo? Então isso é sistematização da teologia. Por exemplo, Jesus Cristo é verdadeiro homem, verdadeiramente Deus? Ao invés de misturar todos os assuntos, o que ele fez? Ele pegou o assunto de verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, deixou dentro de uma gavetinha e colocou várias gavetas. Estão entendendo? Ou ainda está... Assim, ó, é a Bíblia como inteira e é feita de gavetinhas, certo? Dentro dessas gavetinhas tem uma gavetinha chamada escatologia, tem outra gavetinha que é chamada dualidade de Cristo, tem outra gavetinha sobre a Trindade. Isso significa sistematizar. Ele sistematizou todo o sistema. Ok? Então é isso. Vamos lá. A escatologia e a volta de Cristo, literalmente é o que mais pega no ser humano hoje. O estudo da escatologia bíblica mostra que devemos estar sempre em alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que ninguém imaginais. Lucas 12:40. Muitos desprezam as verdades bíblicas, mas Deus vela pela sua... A Bíblia, ela é verdadeiramente infalível, né? Lembra que nós falamos da Bíblia? Ela é infalível, inerrante e eterna, não é isso? Lembra? É inspirada, certo? Então Deus, ele vela pelo quê? Pela sua palavra, ok? Vamos lá, irmãos. E o que gera esse impulso escatológico? O que inspira, né? O que nos faz motivar essa vinda, né? Essa coisa escatológica, esse escatom. Os irmãos já vão se familiarizar com a palavra, tá? Mas esse sentimento das coisas que hão de vir, tá? Vamos lá. A disposição ou interesse humano para pensar no amanhã e no amanhã após o amanhã é natural, tá? Eu vou ler e depois vou explicar. A alma humana está encoberta por um senso, quer dizer, uma busca de transcendência, ou seja, excelência e superioridade, que se manifesta sobremaneira na busca de superação transcendente, sempre ser o melhor, tá? Da sua própria curta duração de vida. Ou seja, sempre estaremos em busca do amanhã. Assim, o ser humano é um ser para a escatologia, porque a escatologia é o futuro, né? O estudo do futuro. Texto bíblico para melhor compreensão. Gênesis 3,15, os irmãos acho que já estão bem acostumados. Lembra o Gênesis 3,15, sabe, né? Da promessa ali, não é isso? Da semente, não é isso? Aí, quem quer ler, por favor, em Gênesis 17:2? Vão abrindo cada um a um, que é melhor, né?
O outro abre para mim em Eclesiastes 3:11. E o outro em João 14:28. Ó, vamos repetir, tá? Gênesis 17:2. O outro, Eclesiastes 3:11. E João 14:28. Eu queria que você pegou qual, irmã? Gênesis? A Má tá com NVI, né, Má? Lê para mim Eclesiastes, por favor, 3:11, tá? Que esse aí vai ser o último. E depois João 14:28. Por favor, irmã. E porém o meu concerto entre mim e ti é de multiplicarei grandissimamente. Ó, eu coloquei, vamos repetir, Deixa eu ler tá? de novo. Por favor, irmã. E porém o meu concerto entre mim e ti te multiplicarei grandissimamente. Ó, e te multiplicarei grandissimamente, ó. Futuro, certo? Futuro. Aí, por favor, quem abriu em João 14:28? Ó, o pastor ali. Ouviste o que eu vos disse? Peraí, deixa eu começar aqui. Ouviste o que eu vos disse? Venho para vós. Se me amasseis, certamente exaltaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É isso mesmo, ó. Vou para o Pai, porque o Pai, eu vi que tem disso, vou para o Pai, mas depois ele fala que ele volta, ok? Ele vai, mas ele vem. Mais um sinal escatológico, certo? Mas o texto base, irmãos, para que nós possamos entender, é o que a Má vai ler agora. Por favor, Má. Eclesiastes 3:11. Isso. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha que interessante. Deus, ele colocou esse anseio por nós pela eternidade. Pergunto para os irmãos, por quê? Por que Deus colocou esse anseio dentro do nosso coração, dentro de nós, sendo que nós não somos eternos aqui? Por que o grande sábio Salomão estava escrevendo isso através do Espírito Santo? Quem quer chutar aí? Chuta, irmãos, vamos lá. É uma busca, eu acho que pra gente não cansar, ficar buscando aquilo. Olha que interessante, ficar Se buscando aprofundar. aquilo, certo? Se aprofundar. Maravilha, Má. Tá de acordo. Quem mais? Por que Deus colocou esse anseio para nós pela eternidade, irmãos? Eu acredito porque primeiro não era nem pra gente morrer, já começa por aí. Só houve isso depois da queda. E porque ele criou nós pra ficar perto dele. Mas aonde? Tá entendendo? Tem mais. Quem mais, irmãos? Pode chutar, nós estamos numa escola, irmãos. Porque ele deixou a promessa. Ó, que interessante também, porque ele deixou uma Promessa. Tudo bem, ele deixou uma promessa. Qual é essa promessa? Mas depois o quê? Lugar. Tudo bem, eu voltarei. 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 Quem quer mais falar sobre a eternidade aí? Lê o texto de novo, Má, por favor. Olha que interessante esse texto, irmãos, de Eclesiastes. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Vamos lá, pausa. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Certo? Ok. Então, tudo perfeito. Vai lá, Má. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Que interessante, ó. O anseio pela eternidade, por ser eterno, né? Não tem várias pessoas que querem eternizar o seu nome, que nem o Elon Musk, esse povo. Vamos lá, Má. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha que interessante. Olha como é que a palavra de Salomão, ele não consegue compreender inteiramente, mas nós conseguimos compreender parte, certo? Então vamos lá, irmãos. Se nós não tivéssemos esse anseio pela eternidade, pelo futuro, pelo amanhã e o depois do amanhã, a promessa de Cristo para nós já não faria mais sentido. Porque você não ansiaria a volta de Cristo, porque o anseio pela eternidade é isso, é sempre pensar no amanhã.
Não é isso? Cara, nós lemos desde o princípio, eu vou, mas eu volto, presta atenção, vai vir em secreto. Se nós não tivéssemos esse escatom, irmãos, esse anseio pelo final, pela volta, nós poderíamos falar assim, cara, eu estou ouvindo o pastor Fran pregar já faz uns 40 anos a respeito da volta de Cristo, mas esquece, isso é conto, não vai existir. Outra coisa, se nós não tivéssemos anseio pela eternidade, nós não levantaríamos para estudar, para trabalhar. Vocês concordam comigo? Porque assim, por mais que eu não posso deixar, irmãos, de trazer a excelente palavra de ontem, que foi de acordo com o meu estudo. Isso eu fico muito feliz nas confirmações que Deus me dá. Todos nós, irmãos, temos esse anseio de querer o melhor. Essa é a verdade. Esse anseio que Deus colocou em nosso coração de, por exemplo, assim, o pastor, minha amada esposa Néia, nós vamos trabalhar para dar o melhor para os nossos filhos. Concordam comigo? Essa é a função de um pai. Ou a função de um avô. Eu vou trabalhar para dar o melhor para minha neta e para o meu filho. Eu vou estudar, eu vou acordar cedo para que eu possa ter uma remuneração melhor. A filosofia, ela briga um pouco com a gente cristão, porque ela fala assim, o cristão, ele pensa mais no próximo do que em si mesmo. Mas Cristo falou isso. Cristo fala isso. E eu sempre gosto de falar essa frase para todas as pessoas que eu vou ministrar a palavra, que eu falo assim, se a dor do teu irmão, ela não te comove, você deixa de ser humano. Porque é o que Cristo ensina. E esse escatom, irmãos, é isso. É esse anseio de falar, cara, eu vou acordar amanhã. Embora Cristo fale assim, não se preocupe com o amanhã, depois a gente vai entrar nesse texto também. Mas esse escatom, Deus já colocou no nosso coração. Esse anseio pela eternidade. Porque quando nós ouvimos da volta de Cristo, o nosso coração estremece. Porque a gente fala, cara, ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso é o nosso anseio, irmãos. Nós acabamos de ler o texto disso aí, nós estamos ansiando esta volta. Se nós não tivéssemos essa escatologia dentro do nosso coração, nós não ligaríamos. Nós não levantaríamos, nós não teríamos força de viver. Porque fala assim, todos os dias são iguais. E Deus implantou isso no nosso coração. Mas nós vamos terminar, isso é só para a gente entender a eternidade. Pode falar, irmãos, por favor, os dois, né? O Sandrão e a... Uma parte também ajuda assim, que quem não tiver na palavra, quem não estiver estudando, não verá Cristo. Porque se você tiver despercebido, não saber o que está acontecendo aqui na palavra, você não vai ver nada mesmo. A gente vendo, a gente estudando, se a gente não ficar alerta, a gente não vai ver, né? Mas isso que é legal, irmã. O que é ser alerta? Não é você estar vigilante? Então você já está prevendo uma coisa que pode acontecer, é ou não é? Você, por exemplo, nós sabemos que aqui em São Paulo é uma área muito violenta, né? Muito de roubo. Então você já vai olhando os lugares, tentando ver o que vai acontecer, é ou não é? Principalmente as mulheres. Você para o carro, você vai observar, não vai? Deixa eu ver. É um quê? É um estudo que está te impulsionando a tentar somar algo que futuramente pode acontecer. É isso que os policiais falam. Os policiais falam assim, a ocasião é que faz o bandido. Se você priva ele dessas coisas, ele não vai te roubar. Lógico que isso é no mundo dos cães, né, irmão? No mundo figurativo. Nós sabemos que hoje em dia os caras já vêm, metem a mão e levam embora. Mas, pode falar, Sandrão. Não, em cima disso que você colocou aí agora, que a gente vai em busca de sempre o melhor, né? Antes disso mesmo, o nosso Senhor já deixou escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que bom, irmãos, a concordância. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não é isso? Buscai. Busca. É algo, irmão, sempre que você vai ter à frente. Não adianta, isso é nosso. Uma condição, criou uma condicionante, né? É assim. Se você buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que tem outra vertente nisso. O que o pessoal entende sobre as demais coisas? Porque isso eu falo muito com o Fê. Eu falo, Fê, a maior promessa de riqueza é que Cristo vem nos buscar. Não tem promessa maior que essa, irmãos. A mansão que nós vamos conquistar não vai garantir nosso lugar no céu. Ou carro importado, ou coisa parecida. Como foi falado ontem, eu não quero repetir o que o nosso amado pastor falou ontem, ficou muito claro para nós. Então, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas, essas demais coisas eu não entendo como coisa material, mas eu entendo como coisas espirituais, como sabedoria, como os frutos do Espírito.
Porque você só vai ter esse... Hã? Não, é válido, irmãos, porque assim... Porque quando você busca em primeiro lugar o reino, já se fala dessas outras coisas que a gente vê como mais importante, que foi o que o irmão falou ontem. As gloriosas riquezas está incluso no reino. As demais coisas eu acredito que seja material. Do secular mesmo. Material? No geral, do secular. Então quer dizer, vamos supor, vou apimentar um pouco o debate. Quer dizer que se eu busco a Deus em primeiro lugar, eu posso agora entrar numa mansão e falar que ela é minha? Porque ela vai ser me acrescentada? Não estou dizendo nessa questão. Eu só estou apimentando, eu só estou apimentando. Eu estou dizendo assim, o que seria necessário? O que é necessário? Tipo, uma porta de emprego, entendeu? Às vezes, uma conquista, o que é as coisas necessárias. A água, por exemplo, entendeu? é necessário? Oi? A água. Não, você tá generalizando. Calma, meu, eu tô brincando, eu sei, é só pra... Eu tô como professor aqui, eu não tô acusando ninguém, não, é só pra gente entender as ideias. O que a gente entende como as demais coisas? O que a gente precisa no nosso cotidiano? Saúde, né? Saúde, aí você procura ter uma alimentação mais saudável se você quer ter saúde. Se você quer ter sua casa própria, vai economizando, uma hora o Senhor abençoa. Essas são as demais coisas. Entendi. Não, tá certo. Vamos lá, irmãos, eu tô falando isso pra gente conseguir... É que assim, irmãos, como professor, você tem que ir apimentando as coisas. Você não pode também só chegar e falar o que é certo, o que não é e pronto, acabou. Tem que pôr a galera pra pensar, tá certo, irmão? O problema... Oi, Fê, pode falar. Ixi, ouvi uma voz aqui, eu falei, já sou eu, velho? Já é minha vez? Já tô indo? Do além, né, velho? Tava alto aqui, perdão. O Neguinho até acordou, pô. O Matheus até pulou ali agora. O Neguinho até acordou já, ó. A minha versão desse falar, Fê, tema que vocês estão falando é Mateus 6,33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Jesus está falando aqui? O que ele está dizendo é em cima do que ele falou atrás, né, nos versículos anteriores, Isso, né? Boa. Então, é todo o demais, né? Do que ele já citou, que são os bens materiais no sentido da provisão, né? Do que você precisa em vida. É isso, irmãos, no sentido da provisão, tá? No sentido da provisão. É que foi o que eu falei, eu estou apimentando, irmãos, para depois não... É isso, entendeu? Todas as demais coisas você não... Quando você busca o reino de Deus, irmãos, como eu posso dizer? É uma entrega. Intimidade. É uma intimidade. Literalmente isso, irmãos. Porque quando você se entrega e você confia, Deus faz a obra. Mas do jeito dele. Do jeito dele. E às vezes, nós vivemos falando isso aqui na igreja. O jeito dele, irmãos, não é o nosso jeito. E a irmã Gilmarinha falou muito bem, como o Fê também falou. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cristo não sabe, irmãos, que nós precisamos de alimento? Nós não precisamos de saúde? Boa. O título é Preocupações da Vida. Boa. Que a gente tem, é a nossa vida, o nosso cotidiano. Mas a partir do momento que a gente busca primeiro o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. O quê? O de vestir, o de comer, o básico. Boa. Né? O que a gente precisa para viver. Só cutuquei os irmãos já... E já tomou também, né? Você percebeu. A gente é 2 pés no peito aqui. Porque a gente está igual o professor. Mas é isso mesmo, irmãos. Mas eu falei algo para os irmãos criar uma revolta e não aceitar aquilo que eu falei. É proposital. Quando eu falei do Espírito, a gente sabe. Isso é para criar uma revolta nos irmãos. Para os irmãos para o professor entender que vocês estão concentrados. Porque se vocês aceitam, eu ia falar, não, irmãos, o que eu falei está errado. Vocês estão compreendendo? Essa é a função do professor, irmãos. A ver se vocês estão ligados com a gente. Então, se vocês aceitam, no final eu ia falar, irmãos, não é espiritual. Leia o contexto. Irmãos, nós somos bereanos, irmãos. É isso que eu gosto de vocês. É palavra. Meu irmão. Pode falar, pastor. Aqui nesse mesmo texto, de Mateus 6... Quem falou? Estou ouvindo aqui, eu trabalho com som, você esqueceu? O versículo 31 diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram.
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha lá. Então, Ele sabe o que nós precisamos. Mas é isso que eu estou falando, pastor. Por que eu estou envolvendo tudo isso? Para mostrar que nós temos esse anseio. Por exemplo, Jesus Cristo, ele não sabe que nós precisamos de todas as coisas. Mas deixa eu te perguntar, se você ficar dormindo na sua casa até meio-dia, por exemplo. Ele... Olha lá, a Gilmarinha já é uma baiana mais porreta, né? Mas eu ainda ia tentar fazer um complemento aqui. Tá entendendo? Irmãos, vocês estão vendo como é que é fácil impulsionar isso na gente? É isso que vocês têm que ter, irmãos. Nem todo mundo que sobe nesse púlpito é um homem de Deus. Vocês têm que aprender isso. Vocês estão me entendendo? Por isso que nós temos a Bíblia, irmãos. E lembra que eu falei para os irmãos? Os bereanos, as próprias cartas de Paulo. Então o que acontece? Quando um cara está falando, nós é por causa do nível de estudo. Então lá na escola a gente aprende muito esse trocadilho para ver se a galera está com a gente. Então a gente coloca algo no texto, que nem eu falei do Espírito. É lógico, irmão, se a gente busca a Deus em primeiro lugar, isso aí já é aprimorado em nós. Porque você não vai almejar as coisas da carne, você vai almejar as coisas do Espírito primeiro. Falando em primeiro, tá? Se você almejando as coisas do Espírito, você vai obedecer a palavra, vai ou não vai? E a palavra fala o quê? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, logo, eu não posso ficar dormindo o dia inteiro. Porque se eu não trabalho do fruto do meu suor, do fruto do meu suor, se comerá o pão, né? Isso que foi falado para Adão, até rimou, né? Então, quando a gente faz essas inferências, igual o Fê fala bastante, é para ver se os irmãos estão, igual a Gilmarinha fez, pera aí, Rafael. Não. A mesma coisa que eu falei na aula passada. Lembra que eu falei para os irmãos que se eu fosse um cara que falasse assim, a igreja somos nós, os irmãos que não, tá errado. É isso, irmãos. Isso é você estar alinhado com a palavra, porque você vai aonde a palavra vai e você para onde a palavra para. O Rafael falou um negócio aqui, deixa eu ver o contexto. É sempre assim, irmãos. Foi escrito para alguém. Jesus estava ensinando alguém. Ele não veio como um ET nessa terra e falou, não, deixa eu... Não, ele estava doutrinando as pessoas, principalmente seus discípulos. E quando ele fala isso de ser acrescentadas, literalmente, irmãos, são essas coisas que a gente precisa. Só que essas coisas não podem estar em primeiro lugar no nosso coração, como foi falado ontem. Estão entendendo? Por isso que Cristo fala em primeiro. Rafa, posso ler mais um aqui? Pode, por favor, Fê. 1 Coríntios 15, 19, acho que resume bastante isso. E, nossa, ontem foi muito tremendo, irmãos. Mas muito, assim, foi algo... estremeceu o nosso eu, né? Foi muito tremenda a mensagem. E eu acho que dá para resumir bem nesse versículo aqui, Rafa, que é o 1 Coríntios 15, 19, né? Que fala, a minha versão diz assim, talvez a dos irmãos difere um pouquinho. Se esperamos em Cristo... deixa eu ler de novo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, né? Porque... É o cerne da mensagem de ontem, né? As pessoas às vezes esperam em Deus somente para essa vida, né? Entende que Deus ele tá aqui como se fosse um Papai Noel. Que aí você faz sempre aquela cartinha, né? Papai Noel, eu fui um garoto muito bom, eu fiz todas as minhas lições de casa, fiz tudo certinho. Então eu tô te pedindo aqui um presente, né? A gente trata Deus como se fosse um Papai Noel, que a gente sempre espera um presente que nós chamamos de bênção. E esperamos somente nele, somente nessa vida. E a gente se torna o mais miserável de todos os homens, né? Engraçado, né? É o mais O miserável. evangelho da prosperidade, né? Então, irmão. Só fala as coisas dessa vida. Por isso que eu estou falando. Conseguir mais e mais. É porque esquece da salvação. O senhor está vendo? É porque, infelizmente, irmãos, as pessoas que pegam esses versículos, principalmente da eternidade, é o que nós estamos entrando nesse assunto aqui, que é um paralelo com a aula, para conseguir compreender essas loucuras que acontecem no mundo hoje. Estão entendendo? São pessoas que divergem aquilo que a Bíblia fala. E por fato de ser um homem e se julga um homem de Deus, as pessoas acreditam sem analisar a Escritura. Sem analisar um contexto bíblico, sem ter um dicionário bíblico, sem ter uma boa hermenêutica, que é o estudo original, irmãos. Você lê uma boa exegese, você tenta buscar no grego, no hebraico, para ver se a palavra se aplica. Estão entendendo? Isso é ser o que nós estamos fazendo aqui. Pode ser aula maçante, irmãos, pode ser, mas a escola dominical, irmãos, ela te traz prazer por entender a palavra. E isso são para poucos, irmãos, não é para muitos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Só que vocês estão ficando uma máquina na Bíblia. E vão ser difícil, como o pastor leu ontem, o vento de doutrina. Difícil um vento de doutrina pegar vocês.
Porque vocês estão alicerçados na palavra. E louvado seja Deus, porque essa igreja, ela prega a palavra. Porque o que mais me admirou, eu estava falando com o Fê ontem, pegando só um paralelo, é o primeiro culto de festividade, do primeiro dia. Todo mundo esperaria ouvir uma palavra que agradasse o seu ego. Mas foi totalmente oposto. E isso é bom, irmãos. Sabe por que é bom? Eu falei pro Fê, porque eu sinto o cuidado de Deus conosco. Porque quando o meu avô, porque eu fui criado com meus avós, quando o meu avô me batia, não é porque ele era um retardado que amava me bater. É porque ele queria que eu estivesse uma doutrina, uma correção. E porque ele me amava. A Bíblia fala isso, se você está com ódio, não corrige o seu filho, mas depois que passar o ódio, a varinha, ó. Estão entendendo? Quando o pai corrige o filho, é porque o pai se importa com o filho. Quando eu escuto uma mensagem dessa, irmãos, eu sinto Jesus me colocando no colo dele, falando, ó filho, eu me preocupo com você. Olha, presta atenção, você está comigo, se alinha comigo. Porque se fosse um Deus que não se preocupasse conosco, irmãos, falaria, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É a teologia da prosperidade. Vocês estão me entendendo? É complicado, irmãos. E aí ele termina o Eclesiastes falando o quê? Sem que o homem possa entender aquilo que Deus fez totalmente, só em partes. Então, irmãos, é isso que eu ia perguntar para os irmãos. Os irmãos têm a noção do que é ser eterno? Cabe na concepção do ser humano o que é eternidade? Obrigado, Fê. É isso mesmo, Bebel. Não dá. Foi o que o Mateus falou. Nós fomos criados no Éden para ser eternos. Só que o pecado quebrou isso. Então nós temos somente o que? O sentimento da eternidade. Mas nós não sabemos o que é a eternidade, irmãos. Nem passa pela nossa cabeça. Porque a cabeça do ser humano, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Meu avô sempre falava, filho, nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Essa é a lei natural do ser humano, irmãos. Ninguém aqui é eterno, vou ser sincero com vocês. Por mais que nós amemos um ao outro, cedo ou tarde, nós vamos partir. Ô, professor, mas nós não somos compostos também de eternidade? Isso, Fé, é isso que eu estou tentando falar. Nós temos esse sentimento eterno, mas sem compreender a eternidade. Sim, mas nós somos eternos, né? Assim, nós vamos se tornar eternos a partir da volta de Cristo, quando nós tivermos nosso corpo transformado. Tá, mas e com a relação, por exemplo, à nossa alma? A nossa alma é eterna, né? É que eu estou dizendo carnalmente, né? Sim, perfeito. Eu Fisicamente. Fisicamente. Perfeito. Pela concepção humana. Perfeito. Nós entendemos, irmãos, que a alma é eterna. E a alma, ela é atrelada com o corpo, concordam comigo? Sim. Alma, sim. A alma, ela tem o dispositivo eterno. Mas mesmo a alma atrelada ao nosso coração, nós como matéria, nós não temos essa concepção de falar assim, cara, perfeito. O que é ser eterno? Uhum. Porque assim, irmãos, rapidamente, eu não sei se eu vou confundir os irmãos ou vou ajudar os irmãos. Na matemática, se você ter 100, você tira 1, ele continua 100? Ele continua como? 99. Mas na eternidade, vamos dizer, na eternidade, se você tira 1 milhão da eternidade, ela continua sendo eterna. Não dá para entender, irmãos. É loucura. Irmão. Pode falar, pastor. 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 9, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que interessante. Vamos entender. O 10, pastor, por favor. O Gilmarinha 10. Hoje tá Mas pimenta. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Opa, peraí. Irmãos, agora vai ter um ponto crucial. Não, calma. O que está revelado para nós? Palavra. A palavra é a revelação de Deus. A palavra é a revelação de Deus. O que nós precisamos está na palavra. Palavra.
Estão entendendo? Quando ele está se referindo a Jesus, olha que meus irmãos, olha como é profundo. É que nós íamos entrar em uma outra aula, mas olha como é profundo. As coisas reveladas. Reveladas, certo? O que nós temos de revelação de Deus? É só a palavra, irmãos. É só a palavra. Se nós entendemos que a palavra ela é infalível, inerrante, perfeita, inspirada, é só a palavra. Foi falado isso aqui ontem, irmãos. Só a palavra. É os 5 pilares da reforma protestante. Só a escritura. Só a palavra. Por isso, irmão, nós temos que tomar cuidado com esses tais reveladores. Não é que nós não acreditamos em profecia. Sim, nós acreditamos desde que seja assim. Mas profecia referente a essa palavra, não existe mais profeta, irmãos. Porque já foi revelada. Não vai ter um outro profeta falando de uma outra vinda de Cristo. Não vai ter outro profeta falando sobre uma outra tratativa de Israel. Não vai. Já está revelada. Está guardado para nós. O que não está é só de Deus. Acabou. Uma coisa, lembra, nós falamos nos primeiros dias da escola dominical. A eternidade é um tributo para Deus. Ele sabe o que é ser eterno. Nós, infelizmente, não sabemos. Ele está em todos os lugares. Lembra que eu até brinquei com os irmãos? Nós estamos em todos os lugares. Porque é um tributo de... Ele não tem toda a ciência. Nós temos toda a ciência. Porque é um tributo de... As coisas reveladas a Ele. Outras coisas são reveladas. Por isso Gamaliel, na sabedoria de Salomão, em Eclesiastes, falou aqui, ó. Parte das coisas vocês vão compreender. Mas a eternidade em si, vocês não vão compreender. Porque para você entrar no meu reino, você tem que ter um mínimo de consciência, que é a palavra. Pode falar, irmã, por favor. Eu só vou, eu falando, mas está escrito na palavra também, que fala assim, mas assim, o que a palavra fala também, que lá a gente não sabe como que é o céu, igual o pastor mesmo falou. O que o Senhor revelou foi até aí onde está a palavra. Nós temos um presente e uma preciosidade que é a palavra. Isso. Que é o que Deus fala. Mas o que cabe a Deus lá, a gente não tem conhecimento, porque só o Senhor. Só permite, né? Ele falar o que está escrito aqui. Mas ele fala também assim, lá não haverá choro. Lá não haverá doença, morte. Lá eternamente. E fala assim, não sei também, já ouvi, falar assim que... Não terá velhos e nem criança, para que não tenha aqueles cuidados. Sim, seremos todos iguais, forte, varão e varoa forte, aí né? Que é interessante também. Então eu creio assim. A gente imagina, né? Isso, irmão. Que assim, diz que nem nossa imaginação Paulo fala. Chega tão próximo que Deus tem preparado para nós lá. E eu acredito assim, que lá... A eternidade, no meu ver, eu viajo nela, tem hora. Todo eu mundo, viajo, irmã, todo porque mundo. assim, eu falo, saber que eu vou estar sempre sorrindo, feliz, servindo o meu loucura, Senhor, irmã. e assim, não me preocupar com amanhã e nem com nada, tal, o tempo todo, aproveitando o momento que Deus está dando. Eu acho que, irmão, a gente tem mais que acreditar, sim. Eu vou apimentar mais ainda, E o que irmã. cabe a Deus, a gente tem que esperar, assim, como fala, perseverar assim nessa palavra, por quê? É um caminho, Deus não fala que a gente tem que perseverar, porque é lá que a gente vai ver a realidade, que é a felicidade que a gente não conhece. Ó que interessante, mas que bom que essa irmã falou isso, porque fala assim que lá o dia é a própria glória do Senhor. Como é que nós vamos viver sabendo que não tem noite? Sendo que a própria glória do Senhor se faz o dia. Não dá, irmãos, eu estou te falando. Isso, mas para que nós pudéssemos ter um escatom, velho, para a gente pudesse falar assim, cara, vai valer a pena. Sim. Eu vou passar por tudo isso, mas ele vai vir me buscar. Mas isso tudo que a Gonçala falou tá revelado, Deus já mostrou. Então isso aí a gente já sabe que vai ter. Agora o que ele não revelou vai querer ficar discutindo, irmão. Tipo, deixa que... É isso que eu estou falando, irmãos. Por que Deus deu esse presente para nós da eternidade? Para que nós, irmãos, mesmo que nós passarmos, que nós vamos falar da tribulação, é por isso que eu estou falando, eu estou dando todo esse rodízio para os irmãos, para poder falar o que, irmãos? Nós vamos passar por uma tribulação, mas nós vamos olhar os céus. Eu creio assim, eu falo assim, cara, vai valer a pena, porque vai entrar esses versículos, eu falo assim, irmãos, todos os mártires, se você for ver na história, desde a patrística, quando Justiniano ele fala assim, o sangue dos mártires são a sementeira do evangelho. Quanto mais crente morria, mais o evangelho crescia. Vocês já ouviram falar muito disso, né?
Foi Justiliano que fala isso. Ele fala, o sangue dos mártires são a sementeira do evangelho, que ele pega do evangelho. Quando os irmãos morriam, irmãos, é uma clareza uma convicção tão forte que existe em nossos corações, que para a sociedade, você fala assim, é loucura. É loucura. Porque nós estávamos falando de um testemunho do irmão nosso, lá, eu não lembro onde que, se o Fê pode me corrigir, que o cara, acho que foi no Líbano, eles estruparam a mulher, estruparam a filha do cara e falou, nega esse Jesus. E ele vendo os atos e falava para a filha e para a mulher, não nega, porque vocês sabem para onde vocês vão. Isso, irmãos, é a ponto de ser insano. E no final ele mata as duas ainda. São irmãos que neste momento, nessa hora, girando o fuso, estão passando por isso. Estão passando por isso, irmãos. E por que o brasileiro aqui não pode sofrer uma tribulação? Vocês estão me entendendo? Essa convicção, irmãos, essa certeza da eternidade é o que nos motiva. Jesus Cristo vai voltar. Glória a Deus. Não sei quando, nem com forma, nem quando. A forma a gente sabe, que a Bíblia diz, não abrir e fechar de olhos, com as manifestações que vão acontecer. Mas ele vem, irmãos. Isso tem que queimar no nosso coração. Se isso não queimar, irmãos, fique em casa, é melhor, porque você está esquentando o banco aqui. É verdade. Ô Rafa, pode falar, desculpa, pode falar. Não, pode falar. A aula tá tão maravilhosa, cara, que a gente vai se inspirando. Isso que né? eu nem entrei na tribulação, Nossa, irmãos, ainda. Deus, Nós estamos entrando na introdução da escatologia. Mas em cima disso que você tá falando, Rafa, eu entendo que nós do Ocidente, cara, a gente tem um céu como prêmio de consolação pros fracassados, sabe? Tipo, não deu nada certo na sua vida aqui, fica tranquilo, você vai ter mansão no céu. Tipo, a gente tem o céu como um prêmio de consolação pros fraquinhos, aqueles que não tiveram sucesso em vida. Tipo, é muito ridículo isso, cara. Tipo, nada se compara ao céu, cara. Tipo, interessante que você falou, porque assim, Fê, a sociedade, irmãos, ela foi criada pela uma doutrina do Max Weber. Vocês já ouviram falar. Esse mesmo Max Weber, ele vai falar que a igreja, a religião é o ópio do povo. O ópio, irmão, é uma das drogas mais fortes na guerra, né? Que o pessoal injetava ópio, porque ficava mutilado e tinha aquelas dosagens de ópio. Ópio é droga, irmãos. É tipo cocaína, essas coisas. Então, ele falava assim, a religião é o ópio do povo. E entra no contexto que o Fê fala que isso está nessa sociedade marxista. Nessa sociedade. Que ele falava assim, a igreja é para os fracassados. Porque são pessoas que não estudam, não fazem nada e usam a religião para que possam ter um céu maravilhoso como consolo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Só que se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia fala que a gente tem que estudar. E a Bíblia fala que se você é obediente ao seu pastor, ao seu patrão, não rouba, não furta, chega no horário e tudo mais, automaticamente você sobe de cargo. Porque você vai ser um funcionário dedicado. Nós tivemos o exemplo da nossa irmã Gonçala, que é funcionária dela aqui de cristã. Espero que as funcionárias dela, em nome de Jesus, honrem o nome de Cristo e não faça a patroa como a nossa irmã Gonçala vir falar. Isso era tudo crente do diabo, vamos dizer. Porque o diabo também é crente, né? Porque ele crê e estremece, né? Então, vocês estão me entendendo? Então, irmãos, é pregado na sociedade isso. A religião é para os fracassados. É que o Fê falou sabiamente. Não, só vai para a religião quem não estuda. Quem não tem um futuro próspero. Quem fala isso? E deturpa o que o Fê fala de mais maravilhoso. Gente, é Jesus Cristo vindo nos buscar. É o próprio Deus vindo falando, vem, chega. É que muitas vezes nós mesmos vivemos isso, Rafa, no nosso inconsciente. No ramo evangélico também, né? Nós vivemos isso muitas vezes inconscientemente, cara, sem pensar, porque a gente acha, não, vai acabar, como se, tipo, é igual você falou que o seu professor uma vez, né, te deu uma rasgada lá quando você tava passando no seu momento mais difícil, você falou, nossa, eu queria que Deus voltasse. Ele falou, cara, isso é uma frase muito egoísta. Você quer que Deus volte, você quer que Deus volte, por quê? Pra acabar o seu sofrimento. Tipo, é muito egoísta isso, cara, é muito egoísta. Porque... é igual, por exemplo, a irmã Gonçala, vou dar o exemplo dela rapidinho. Vamos dar um exemplo, vamos supor que a irmã Gonçala ela tenha depois, aqui a alguns anos, vários filiais espalhadas do salão dela. Tem uma marca, sei lá, ela fica multimilionária. No Brasil inteiro, vamos dar um exemplo, viajando aqui. Mas no coração dela, Rafa, tipo, isso vai ser só uma consequência de vida. O que espera ela é muito maior, sabe? Tipo, esse é o contexto do céu, sabe? Não é porque lá vai ter mansão. Cara, lá não poderia ter nada, mas lá vai ter Jesus, sabe? Isso é fantástico, cara. Isso tem que queimar em nosso coração. Independente se lá vai ser o sucesso, entendeu? O meu professor, ele fez a gente fazer um texto justamente sobre João, né? Que fala, onde eu estiver, vós estejais também. E aí o professor fez a gente fazer um texto sobre isso.
E na minha apresentação eu falei desse jeito, no meio da plateia, eu falei assim: não importa o lugar onde Cristo estiver, eu vou estar com Ele, velho. Mesmo que seja no inferno. Eu falei desse jeito na turma. Mas se Cristo está comigo, irmãos, é o próprio Deus. Então não importa o lugar. Cristo fala: onde eu estiver, vós estáis também. Acabou, irmãos. Acabou. Se o Criador do universo, nós estamos estudando isso desde o começo, está conosco, não importa o lugar aonde. Eu estou falando inferno, irmãos, no contexto, tá? Lógico, não é que nós vamos tudo para o inferno com Jesus, né? Eu estou falando para explicar. Porque assim, não importa. Vou para não ficar nas minhas palavras. Muitas das vezes nós estamos num estágio tão deplorável da nossa vida que, resumidamente, parece que a gente está no próprio inferno. É verdade, irmãos. Às vezes é saúde, às vezes é conta para pagar, às vezes é briga com o esposo, com a esposa, o casamento está só a graça. Às vezes você está vivendo o próprio inferno. E de repente você escuta e fala: cara, eu estou contigo. Volta para cá, volta para a realidade. Eu não abandonei vocês. Não pensa que vocês estão aí que eu estou percebendo tudo. Não é uma lutinha que vocês estão... eu tô no comando de... Irmãos, quando Deus ele fala que Ele está no comando de tudo, Ele está no comando de tudo, irmãos. Tudo que a gente passa está no comando dEle. E assim, não importa... Eu vivo falando isso para esses jovens aí que ficam na rua, esses mendigos, essas pessoas. Eu falo para eles: não importa. Mas o diabo vai me matar. Não mata. Cristo fala, eu vivo falando isso para os irmãos: todo o poder me foi dado no céu, na terra e abaixo da terra. Quem falou isso, irmãos? Quem falou? Jesus. Ele não venceu a morte? Quem tem o domínio sobre a morte? Acabou, irmãos. Acabou. Não há circunstância. Irmão, eu falei para o Fê: se Cristo converteu Paulo, quem somos nós? Quem somos? Qual vaso ruim que Deus não possa quebrar, irmãos? Me fala. Qual diabo, qual Satanás é mais poderoso do que Deus? É só você ler a Bíblia, irmãos. Não existe. Mas lógico, irmãos, nós somos carnais. Nós vivemos com isso. Por isso nós temos que buscar todo santo dia. E por isso que tem que ter esse sentimento, irmãos, de que Cristo vai voltar. Para que nós possamos andar na linha, irmãos. Nós vamos deixar de pecar? Não. Não vamos. Mas toda vez tem um remidor, não é isso que João fala? Toda vez que pecar, vocês vão ter que ter um santo advogado. Ele fala, irmãos: pai, eu fico imaginando, vamos supor, o pastor Fran, irmãos, ele pecou. Vamos supor que ele ficou revoltado com a tia Néa lá e tacou a cadeira na tia Néa, um exemplo, tá? Um exemplo. Eu sei que isso não faz parte do pastor, mas vamos supor. De repente, irmãos, o Espírito Santo traz uma convicção tão... Parece que você está morto, essa é a verdade. É uma dor tão forte no seu coração. Ele pede perdão para a tia, lógico, a tia dá uma rasgadinha de leve nele, mas ele está constrangido. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Deus olhando e falando: vou fulminar o Fran agora. Porque era assim. Aí o Espírito Santo, Jesus, irmãos, eu fico imaginando, Rafael, isso é um parênteses. Pai, eu morri por ele. O meu sangue está nele. Ele é um falho. Vocês estão me entendendo como que é a valia de Cristo para nós, irmãos? Como que esse ato de Jesus Cristo é importante para nós? Porque a Bíblia fala que nós não oramos como... Nós não sabemos orar, porque é o próprio Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem noção que é o Espírito Santo levar a sua oração ao Pai e falar: está aqui, Pai. Eu estou representando a Ivete, eu estou representando a Marília, tia Néia, pastor Fran, todos nós. Está aqui, Pai. Eu intercedo por eles, Jesus chega e fala: Pai, meu sangue está sobre eles. Irmão, ser cristão é um privilégio. Pode falar, pastor. Eu me empolgo, desculpa, irmãos. A palavra diz que o acusador das nossas almas, né? O diabo, ele está diante de Deus nos acusando 24 horas. Imagina o trabalho, né? Deus está... ali, rapaz, e Jesus, não, aí tem meu sangue, ele foi lavado pelo meu sangue, quer dizer, o perdão, né? E ele acusa de quem, pastor? E ele está lá, acusando de tudo que a gente faz. Nós quem? Cristão ou não cristão? Os cristãos, aquele que já é dele, ele não se preocupa. Cristão, irmãos, vocês estão vendo como nós, igual o pastor fala sempre, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho. Pode falar, irmã, desculpa.
Eu vou continuar na aula seguinte. Já foi o horário. Pode ir, irmã. A gente começa eu acho assim, que uma vez eu escutei o irmão Felipe, eu nunca esqueci dessa frase que ele fala: irmão, a gente tem que buscar o Senhor não com medo do inferno, mas pelo Senhor. Aí eu fiquei pensando, eu falei, a gente não tem que pensar na riqueza que está lá, mas quem está lá, que é Deus, né? Porque, gente, o amor que Ele pagou naquela cruz por nós não tem preço, a gente nunca vai saber. Então, assim, o que a gente tem que fazer é, pelo menos, assim, procurar se tornar uma pessoa melhor para conhecer aquele que pagou um preço naquela cruz por nós, sem ter pecado nenhum, por pessoas que não merecia e não merece, né? Porque o Senhor é perfeito em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz. E a gente procura, por mais que a gente procure andar nos caminhos, a gente está sempre errando, né? E outra coisa também, às vezes quando a gente está meio triste, que a gente fala assim, ai, não vejo a hora que o Senhor volte. Só que aí vem na minha mente rapidinho, fala, mas meu esposo não está salvo ainda, eu tenho um irmão que não está salvo ainda. Eu falo, Senhor, tem de misericórdia, Jesus. Tá vendo, agora não, Pai, que ainda tem muita gente ainda para dizer que eu tomei do sim. professor, que o Fê então, às vezes, a gente é egoísta assim, que a gente não pensa, mas Deus é tão riquíssimo que dá o Espírito Santo para a gente poder, na hora, né, vir em mente e falar assim, não, irmã, Senhor, não, a gente tem que orar mais, a gente tem que perseverar mais, porque ainda tem gente que precisa ser alcançado por Deus. Muita. Pode falar, Ivetinha, depois amar. O que me toca muito o coração e queima é quando eu vejo o próprio Pedro, né, que Jesus vai e dá um alerta para ele do que vai acontecer, porque nem ele se dava conta de quem ele realmente era. Ele estava certo que amava o Senhor, estava forte para fazer qualquer coisa pelo Senhor, e o Senhor vai e fala, olha, o diabo me requereu que ele vai te peneirar. E ele, que isso, que nada, tal. E o Senhor alertando, quando ele realmente vê que da onde ele está, ele se depara com o olhar do Senhor, não foi um olhar de acusação. Foi o olhar daquele que continuou amando ele, mesmo sabendo quem ele era. Foi isso que quebrantou ele, que fez aquela pedra se derreter. Maravilha. Foi o amor do Senhor. Glória a Deus. Pode falar. Parabéns, irmãs. E ainda ele pega e quando vai restaurar o relacionamento dele com o Pedro, aí ele fala assim, apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Vai atrás daqueles que ainda não sabe do meu amor por eles. Vai lá, fala o que eu fiz, o que eu sou, como eu amo. E ele vai e faz a obra do Senhor. Ô, Rafa, o que eu falar aqui é rapidinho. Não, pode falar, irmão. Ontem eu estava assistindo uma mensagem, uma pregação do pastor Cláudio Gama. Essa semana passada eu estudando um pouco sobre intimidade com Deus, o que é intimidade, essas coisas. E uma das coisas que ele falou na pregação foi assim, que o diabo ele não é o nosso problema. As coisas aqui na terra, as coisas que acontecem, que se levantam, igual você colocou as nossas contas, eu falo assim, isso aí não é o nosso problema. Porque isso aí, Deus tem solução, Ele nos ajuda a resolver. O problema é a ausência de Deus nas nossas vidas. Pegando essa pausa sua em Tessalônica, depois eu falo assim, que o inferno, a gente estudando, graças a Deus, com os meninos, eu falei para os meninos, o inferno, irmãos, o problema do inferno não é o fogo, é a ausência de Deus. Paulo vai falar isso. Você sabe o que... Aí eu trouxe para os meninos saírem lá em casa, eu falei assim, você sabe quando você está num pesadelo e você está dormindo e tenta tipo acender uma luz e você não consegue mais, você não tem força, ou quando você está numa depressão tão profunda que você não tem mais razão para a vida. Agora soma essa dor que todos, creio que todos nós já passamos, com a eternidade. Porque assim, irmãos, o nosso Criador, nós vamos estar separados para sempre do nosso Criador. Então, mesmo que for o inferno, igual eu fiz essa parte, a gente, graças a Deus, eu Fê concorda, né? Mesmo que seja o inferno, mesmo que seja fogo literal, poderia queimar a sua alma inteira, irmãos. A dor não seria tamanha do que você está distante do seu Criador. Não, sabe o que eu estou dizendo? Não existe nível de dor, mas estou dizendo assim, tipo assim, pode queimar à vontade, porque eu não tenho nem mais a alegria de viver, velho. Um exemplo, tá? Você não tem como... Boa, neguinho. Você não tem... Ô, Mateuzinho, desculpe, cada live. Não tem como você morrer mais. Olha que interessante. Não tem como você morrer mais.
Então, irmãos, é que a hora, graças a Deus, irmãos, a aula hoje, eu fico muito feliz por isso, embora a gente dê uma pausa, deixa Abraão descansar um pouquinho, né? O que eu estou dizendo assim, vocês estão vendo a importância da escatologia no nosso coração? Sempre pensar no amanhã e depois do amanhã. E não estou dizendo isso, irmãos, num sentido de prosperidade. Vocês sabem disso, vocês conhecem as minhas aulas há bastante tempo. Estou dizendo no sentimento de que Cristo vai nos voltar. De que tudo isso que nós estamos falando é um sentimento que vai vir. E é Cristo, irmãos. Todas as coisas que os irmãos estão falando aí com todos os versículos, nos direcionam a um só caminho, que é qual? Jesus Cristo vai voltar. Porque foi o que a irmã Gilmaurinha falou, cara, as coisas reveladas. E isso, concordando com o que a Amá falou, já está revelado. O problema é que nós vamos entrar no debate aqui, que vai ser para outra aula, que é o texto mais comprido, que os discípulos falam, pô, Senhor, beleza, mas a gente está com você há quanto tempo aí com o Senhor? Mostra aí quando vai ser, pô. Se todas essas coisas vão acontecer mesmo, por favor, né? Fala aí para nós. Que é isso, irmãos? Conforto. Quer ficar sabendo qual vai ser o dia. Cara, irmãos, eu vou ser sério com vocês. Se Jesus Cristo voltasse numa terça-feira, às 8 horas da noite, ia estar chovendo de pessoas aqui no culto de oração. Chovendo. Sabe por quê? Justamente o que o pastor pregou ontem. O intuito do coração é que, nossa, Jesus vai voltar. Mas e como Deus vê o nosso coração? Pode falar, mano. Eu fico pensando na inocência de uma criança. Vou usar a Lorena agora de exemplo. A Lori virou e falou, vovó, mas esse negócio dele não falar a hora. Será que ele não podia falar para mim só para eu... Olha isso. Olha, eu até me emociono. Só para eu falar para minha mãe e para o meu pai. Porque se ele voltar e eles estiverem fumando... Vocês estão vendo, irmãos? Agora ela falou assim, será que ele não pode só me contar o dia? Porque vinha assim, ó, e se eles estiverem? Aí eu falei, Lória, é por isso que a gente tem que andar com o Papai do Céu. E por isso que a gente tem que orar, né, para o Papai do Céu convencer o coração deles disso e a necessidade de andar com Deus. Mas a gente não tem como, é forte. É difícil, complicado. Meu irmão, imagina aqueles que estão dentro da igreja e não vão subir. Aqueles que se desviaram, estão longe, lá, nesse lugar da perdição, eles vão estar lembrando todas as oportunidades que tiveram. Você imagina o sofrimento maior vai ser esse. Tá vendo, pastor? Obrigado, Mar. Irmãos, eu tenho apanhado de Jesus, acho que esses últimos 2... Eu nunca apanhei tanto quanto eu estou apanhando agora, de todos esses dias. Irmãos, quem fala que Deus não fala, eu vou falar para os irmãos, vai botar religião, irmãos, é mais fácil. Porque, irmãos, o que Deus tem corrigido a gente, sabe, irmãos, é o próprio Deus falando aqui, irmãos. Não tem o que... É o que o irmão falando, não precisa de profecia, irmãos. Olha aqui que palavra maravilhosa. Irmãos, uma neta, olha a preocupação, você já vê a mente da criança, a preocupação. Por isso que o professor, ele me deu uma ralada na faculdade, ele falou, Rafa, esse pensamento de Jesus voltar logo é o pensamento mais egoísta que existe. Porque Cristo não pensou nisso, ele não falou, não vou morrer. E o professor falou em sala, irmãos. Eu não soube onde colocar a minha cara. Ele falou, porque Jesus, quando morreu por você, Rafael, ele falou desse jeito, ele falou assim, ele não escolheu só o Rafael. Não foi só você, a graça não é só sua. Então para com esse sentimento de egoísmo, de falar, Jesus, volta logo para mim. Aí ele falou, irmãos, ele estava impecável esse dia. Ele falou, você acha que a sua dor, foi daí que eu peguei essa frase. Você acha que a sua dor é maior do que a do outro? Aí ele começou, trazendo os relatos das pessoas. Aí ele falou, agora imagina Jesus te subindo no alto céus lá com ele, falando assim, ó, por causa da sua pronúncia, essas pessoas estão caminhando para o inferno, por você não pregar. Porque você morreu antes. Olha que bonitinho. Você achou que sua dor era maior que a do outro. Isso traz... Irmãos, imagina para uma avó doutrinando uma criança preocupada com o filho, preocupada com a nora, e aí a criancinha... Irmãos, é a simplicidade do coração que me comove. Porque fala assim, Papai do Céu, só me fala a hora, velho. Só para me avisar eles. Aí Jesus fala assim, calma. Eu fico imaginando isso, irmãos. Não existe vaso ruim para mim, irmãos. Calma. Hoje eu estava conversando com o Paulinho, eu e o Fê. Falei, Paulinho, você é um exemplo vivo. Que a sociedade olha e fala, esse cara merecia o inferno. E ele falou ontem para nós, falou, Rafa, eu trouxe as minhas marcas. Meus dedos não mexem, tem um furo aqui, tem furo não sei onde. Mas eu vim.
Porque eu falei para ele, falei, Paulinho, quantas vezes Satanás falou assim, agora é a minha hora? E Jesus falou, não. Irmãos, eu estou pegando o exemplo dele, que eu tenho intimidade com ele. Eu fui na delegacia com a Cleusa, na primeira vez que o policial pegou ele lá na Nazaré, que deu tiro aqui na boca dele, a bala ficou aqui, eu fui lá com ela. Irmãos, o policial chegou para ela e falou assim, ô mãe, o tiro que eu dei no seu filho era para matar. Não sei como aquele demônio não morreu. Jesus olhando falou assim, eu tenho o domínio da morte. Sou eu. Então, irmãos, isso é confiança. É falar como Abraão, nós estamos estudando sobre Abraão, é como falar assim, pai, mesmo eu tendo a minha idade de 75 anos, mesmo minha esposa estando velha, aliás, é mais adiantado, com 90, nós vamos ver, né, mais para frente, com 90 anos, tudo mais, Jesus fala assim, filho, você vai ser pai de multidão. Aquele vaso que você acredita que não vai vingar, deixa comigo. Confia. Irmãos, quando a gente fala, repito para os irmãos para encerrar, porque as altas salas já vieram. Quando nós falamos que Cristo está no comando de tudo, Ele está no comando de tudo. Tudo. O diabo não tem poder para inventar nada, irmãos. Vocês estão me entendendo? Então, assim, eu vou intensificar ainda mais as minhas orações, porque, irmãos, é algo digno de ser respeitado. E eu fico mais feliz ainda porque é sinal que ela já tem a preocupaçãozinha dentro do coração dela de que Jesus vai voltar. Estão entendendo como é maravilhoso isso, irmãos? Então, se o cristão ele perde essa escatologia, se o cristão ele perde esse desejo da volta de Cristo, acabou, irmãos. Acabou. É como Paulo fala, é vã a nossa fé. Estão entendendo? Por isso que nós temos esse sentimento escatológico, essa anseio pela ansiedade. Porque ele vem, irmãos. Cedo ou tarde ele vem. Eu falo isso com convicção pela minha própria vida. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E vai levar os seus. Quem são? Não sei. Mas ele vai levar os seus. O desejo é que todos vão, irmãos. Não é isso que fala a palavra, né? O desejo é que todos vão. Estão entendendo? Então, assim, irmãos, vamos viver esse desejo. Mas para que todos possam ir, a gente tem que pregar o evangelho. Estão entendendo? E é essa a nossa função, irmãos. É difícil. É difícil, irmãos. Com certeza. Se fosse fácil, todos conseguiriam. Mas a Bíblia fala algo interessante, que Jesus fala, aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás. Então nós só temos uma direção, irmãos. Frente. Frente, 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 frente. Amém, irmãos? A gente leu uma páginazinha. Os irmãos estão com a apostilinha aí. Eu vou falar só trazer o recado para os irmãos, que eu gosto, né? Os irmãos sabem disso. Nós paramos na preocupação com os fins dos tempos, certo? Os irmãos podem ler. Lembra que eu falei, graças a Deus, irmãos, a apostilinha que nós fazemos aqui é muito detalhada, é muito simplesinha, assim, graças a Deus. Mas eu peço o que para os irmãos? Tirando a irmã Gonçala, que vai trazer a entrada de sabedoria na próxima aula, tentam achar versículos que ajudam os nossos trabalhos aqui, tá, irmãos? Tá? Todos, eu peço encarecidamente, até para apimentar também. Ela pode fazer os dois também? Ela pode fazer os dois? Irmãos, ao contrário do Conde de Monte Cristo, que quase vocês estão com a apostilinha na mão, tá? Estão com a apostilinha na mão. Então, assim, irmãos, a apostilinha você lê, vamos supor, em 1 hora, vai, assim. Tentam achar versículos, tá, irmãos, que ajudem na palavra. Aí você chega, e até para a gente poder ter um debate sadio também, falar, Rafa, mas parece que esse versículo está contradizendo o outro, porque fica bom a gente alinhar. Certo, irmãos? Chega. Falei demais, né? Irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, obrigado. Foi muito bom. É isso, a aula, irmão, quem direciona é o Espírito Santo. Sabe? Graças a Deus está tudo dentro da aula. O Espírito Santo, ele é ordeiro, ele não faz nada aqui. Então está tudo dentro da aula. Certo? E domingo que vem, pela graça do Senhor Jesus, nós estaremos aqui de novo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.